Nerd Office. Azaghal, barbudo careca. Eu adotei o visual careca barbudo, ou barbudo careca, como você quer chamar. Só que eu fui vetado. A portuguesa deu um chilique, falou que não gosta do visual porque a barba para do nada. E eu falei, pra quem tem cabelo sem barba, o cabelo para do nada também. Exato, porra, né? Mas ela não, falou que não tinha jeito. E a senhora Jovem Nerd, sei lá, tentou ajudar e piorou, porque a portuguesa falou, deixa só o cavanhaque. A senhora Jovem Nerd falou, cavanhaque é coisa de marginal. Então, estão me bulinando. Bullying em casa. Tipo, eu não posso ser careca barbudo, eu não posso ter cavanhaque, eu vou deixar só um bigode. Quero ver. Então, provavelmente, aquela imagem do começo do programa foi a última vez, o último registro de Azaghal careca barbudo. Porra, Azaghal Max Payne, cara. Tá, só precisava fazer a cara de deprimido. Que várias figuras carecas barbudas. Caraca. E esse direito me foi tirado. Que visual que eu devo adotar? Eu não sei mais. Pergunta, pede mesmo. Que eles... Digam. Não é pergunta semana, mas eu queria um feedback. Tá bom. Eu devo adotar barba de lã pra sempre? Será esse o meu visual agora? Semana passada saiu a notícia que o Ministério Público Federal está querendo tirar uma frase que tem na nossa nota de real, nosso dinheiro, que é Deus seja louvado. Eles querem remover. Porque o Brasil é um estado laico. É o argumento deles. E não pode ter nenhum tipo de culto, apologia à religião. Não é apologia. Existe isso, apologia à religião? A questão querendo dizer o seguinte, se é um estado laico, ou seja, o Brasil é um estado que permite todas as religiões, não existe uma religião oficial do Brasil. Certo. Por mais que as pessoas achem que é a igreja católica e tal, não é. O Brasil é um estado laico, pode qualquer coisa. Sim. O que eu acho uma política social excelente. Afinal de contas, não tem favoritismo. Pra quê? Exatamente, todo mundo é livre para escolher. Mas o Brasil não foi sempre um estado laico. Não existe um ranço do Brasil religioso. Por exemplo, tem muita repartição pública, muita escola pública que tem crucifixo nas paredes, por exemplo. Mas isso é uma expressão livre deles também, não pode? Mas é público. É público. Se for um colégio particular ou uma empresa particular, aí pode. Aí é a religião que ela optar, claro. Entendi. Se for um colégio católico, ele não vai ser obrigado a ser laico, né? Exato, né, afinal. Mas você está dizendo que se é público, na verdade ele deveria abraçar todas as crenças e não dar preferência a uma só, né? Na verdade, eu acho que ele não tem que abraçar nenhuma, porque senão vai virar o samba do crioulo doido, né? Não, ele deve estar isento disso. Isento. Exato. Então é isso que o Ministério Público quer fazer. Ele acha que Deus seja louvado, você está dando meio que um favoritismo a uma religião. Eu não vejo problema nenhum em ter Deus seja louvado na nota. Os ateus devem estar achando. Mas aí, tipo assim, eu vi uma matéria dizendo assim, pra você que, por exemplo, é religioso e não vê problema, por exemplo, um cristão, o cara fala, eu não vejo problema porque... Eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus e tal. Aí ele fala assim, imagine se estava escrito na nota, Deus não existe. O cara ia se incomodar, não ia? Ou se tivesse escrito... Allah seja louvado. Allah seja louvado, né? O cara não ia se incomodar. Então, tipo assim, quando você se coloca no lugar dos outros, é que você entende a parada. E é isso que o Ministério Público está querendo dizer. Gente, o país é para todas as religiões, vamos ficar isentos disso. Inclusive teve um meme na internet de uma nota... Exato, que para resolver esse problema, a gente deveria colocar tudo, cara. Deveria ter Deus seja louvado, Buda seja louvado, Allah seja louvado, Lula seja louvado. Salve Oxóssi, salve Lorde Ganesh e Deus não existe por último, porque os ateus também são filhos de Deus, né? E eles deixaram os Rastafari de fora. Oh, caraca, é verdade. Não dá, cara. A nota tem que estar toda... Mas olha só, eu acho ok. Eu acho que isso é algo que não interfere na economia do país, na vida das pessoas. De fato não, é um conceito só. É uma mudança válida. Eu acho, inclusive, que
assim, tudo tem uma troca, né? Então, já que a gente vai mexer na nota, por que não deixar o nosso dinheiro mais maneiro? Você acha que o nosso dinheiro não é mais maneiro? Não, o nosso dinheiro é caído. De bichinho colorido, é caído, sério. E agora ele tá ficando grande e tá copiando o euro nessa parada de notas com valores. Quanto maior o valor, maior a nota. Porque a nota nova de 50 é maior? Porra, é gigante. Eu não saquei, não vi ainda. É que o dinheiro fica comigo. Mas quanto maior a nota, quanto maior o valor, maior a nota. E aí, cara, isso atrapalha na hora de contar dinheiro. Eu sou a pessoa que gosta de sentir dinheiro. Eu gosto de contar dinheiro, pagar, botar um bolo de dinheiro assim. Mas essa coisa das notas de tamanho diferentes são bons para os deficientes visuais, né? Eles sabem identificar. Isso, porque a nota de 2 e de 100 tem a mesma cor, praticamente. Então, às vezes, o cara nem é deficiente visual, mas ele se confunde. Mas o cara sabe ler esse porra. Mas, às vezes, na loucura, existem casos... O cara vai botar R$100 em vez de R$2. Casos de pessoas que estão fazendo isso. Seu sogro já enxugou a boca com nota de papel achando que era guardanapo. Ou não é? Ou não é? Então, minha proposta é fazer uma nota mais maneira. Como seria a sua nota? Não sei. É fácil pra caralho mas eu não tô dando solução. Nunca disse que vim trazer solução pra nada. Fazer um dinheiro mais maneiro. Você não quer o bichinho, você queria tipo Dom Pedro primeiro. Pedrinho mão de martelo no dinheiro. Porra, uma boa. Pedrinho mão de martelo. Mas ele... legal. Eu não sei, alguma coisa... Os nossos founding fathers. Eu tô falando que eu não gosto do dinheiro, mas eu não tô dando solução. Mas eu acho que uma coisa que eu dou uma solução. Tira o Deus seja louvado, ok. Mas bota elementos Illuminati. Faz que nem a nota de dólar, cara. Pra que elementos Illuminati? Porque você transformar o dinheiro num easter egg. Você acha maneiro? É o gamification da economia. Gamification of economy. Excelente. E Azaghal, agora estamos muito, muito felizes. Isso, e vocês vão ficar felizes também. Estamos chegando perto do fim do ano. Perto do fim do mundo, inclusive. Exato. Quando as pessoas ficam mais generosas. É verdade. O que acontece? Nossos amigos da Montegrappa... Nosso querido amigo Giuseppe. Giuseppe. O que foi, cara? Isso é bom. Bota o Giuseppe aí com a música italiana. É muito estereótipo, né? E, Giuseppe, você tem a permissão de toda vez que você fala do Brasil, você colocar a mulata sambando. Que ótimo. Mas tudo bem, olha só. Nosso querido Giuseppe e a Montegrappa lançaram recentemente uma caneta do Batman. Uma caneta especial do Batman, inclusive não é só uma caneta, é um kit. Exatamente, você já conhece a caneta cáustica, a gente já fez a promoção aqui e tal, não sei o quê. Mas agora eles têm um contrato de licenciamento com a DC Comics. Isso. Então eles estão lançando a caneta do Batman primeiro, cara, é primeiro de uma série. O fato, Azaghal, é que nosso querido Giuseppe nos mandou um e-mail dizendo que ele está muito generoso e ele quer presentear os netos com o kit Batman Montegrappa! A coisa que a gente pode acusar o Giuseppe é generosidade. Exatamente. E agora ele está sendo generoso novamente com você, nerd. Exatamente. Então, o esquema que nós bolamos com o Giuseppe é o seguinte. Presta atenção que é muito legal. Eles não vão só fazer a caneta do Batman. Ela foi a primeira de uma trilogia. Sim. As próximas serão Superman. Sim. E Mulher Maravilha. Sim. Uma eu falei em inglês e outra em português. Tudo bem. E olha a ideia do concurso. Olha a ideia. Você, ilustrador, designer, photoshopeiro, artista, 3Dzeiro, tudo, qualquer coisa. Recortador de revista, rabiscador de papel. Você que consegue expressar a sua arte de forma gráfica. Sim. Tem uma oportunidade de ouro aqui. Exato. Porque a ideia é a seguinte. Você vai fazer o design da próxima caneta Montegrappa. Olha só. Você pode fazer a caneta do Super-Homem ou da Mulher Maravilha. Exatamente. E é o seguinte, você vai fazer essa arte como for.
Tem que da ser melhor maneira possível. Tem que ser uma arte maneira. Porque a competição é pesada. A competição é de artista, entendeu? Aqui é Jovem Nerd. É, exatamente. Aqui é Nerd Power. Você vai fazer a sua arte em 3D, photoshopada, como seja. Você vai postar na Skynet, vai mandar o link pra gente no e-mail que tá no post aqui, descritivo de todo o concurso. Tem que curtir a página da Montegrappa no Facebook. Sim, aliás, você tem que mandar o link do seu Facebook também pra gente conferir depois se você curtiu mesmo. Isso, esses detalhes estão todos lá dentro do post aqui, Sim. nesse post. Aí o que interessa? Nós do Jovem Nerd vamos selecionar 10 artes. Exato. As 10 melhores. Exatamente. E aí a gente vai mandar pro Giuseppe da Montegrappa. Giuseppe. E ele vai escolher a melhor arte que vai ganhar a caneta do Batman. Puta, excelente. Espetacular. Aí tem um plus. Tem um plus, hein? Calma aí. Eu tô tão louco com essa promoção que eu tô estudando luminária. Calma, ela não vai cair. Se a Montegrappa vier a se interessar, estou dando uma volta, em produzir a caneta que você fez, ela vai tratar comercialmente disso contigo. Exatamente, que é um plus. Exatamente. Tipo assim, você não fez a arte e perdeu. Não é isso. É, Você fez a arte e ganhou a caneta. isso. Ela ainda pode, não é garantido, mas ela pode se interessar a usar realmente a sua arte para a caneta. Giuseppe pode olhar e falar assim, caspita, pio caneta está più bella. E fala, essa caneta vai ser a nossa caneta. Imagina isso. Aí, você e a Montegrappa É. vão entrar num acordo e ele vai te pagar por isso. Exatamente. Não é muito foda? Exatamente. O Então- Giuseppe é puta, 100%. Puta, cara, que espetacular. Então, cara, você que é um ilustrador, você que é um cara de 3D, de Photoshop, você que é designer, você que tem talentos gráficos pra fazer imagens fodas e que pode fazer uma caneta foda, uma caneta do Super-Homem ou uma caneta da Mulher Maravilha, cara, esse é um concurso pra você, cara. Exatamente. Cara, esse concurso é muito irado. Dica, vai lá na Montegrappa, vê como é que eles fazem a Isso. caneta deles, Boa. pra você fazer uma coisa que você acha que vai cair no gosto deles, Porra, né? imagina, você vai ganhar a caneta do Batman. E no futuro, quem sabe, você pode fazer caneta pra Montegrappa. Porha, cara. A não é vida de espetacular. requinte, luxo, Não é não tradição, a Montegrappa tem 100 anos. Mas é, a Montegrappa, olha o que ela faz por você. Porra. Então, cara, excelente, válido, atenção, tem que mandar até o dia 15 de dezembro Aham. pra mandar sua arte. 15 de dezembro, 23h59 da noite. Exato, dia 15, o resultado sai no dia 19 de dezembro. Vamos ver quem vai ser o felizado, Porra, certo? cara, é pra vocês. Concurso Batman Montegrappa. Uma das paradas muito fodas da internet que a gente está vendo, desenvolvimento da internet, são as webséries. Exatamente. Eu quis falar séries, eu falei e não falei séries, eu falei Web Series. webseries. Ou séries da web. Séries da web, no SBT. Mas então, realmente a gente vê que a internet ela tá crescendo ao lado da televisão como um meio de entretenimento real, é um né? canal de mídia. É um grande canal. E a gente tem visto não só os canais de pessoas amadoras ou semi-profissionais, como a gente falou na semana passada, né? Mas existem também produções profissionais do escopo de séries de TV que estão indo pra web. Sim, cara, é muito foda o momento que a gente tá vivendo. A gente vê que existe agora conteúdo de qualidade foda, Exato. com recursos fodas, Exato. feitos por um canal que já é a nova televisão, cara. E aí, você assina o canal no YouTube, aí você recebe quando vem um novo episódio, você já recebe na sua casa. Assiste e tal. quando quiser, Porra, compartilha, comenta. É muito bom. Assiste aonde quiser, em qualquer lugar, no Exato. celular, no tablet, no computador. Exatamente. E a gente queria falar de 3 pequenas webséries aqui. As 2 primeiras vêm do canal Machinima Prime, que agora é um canal Prime, Machinima Prime. Vocês sabem que o Halo 4 saiu, muita gente interessada, então eles fizeram uma websérie live action do Halo 4 lá com efeitos especiais, os atores, sabe? É bem maneiro pra quem gosta do universo e, sabe, você pode acompanhar uma série, pô, cada capítulo tem 20 e poucos minutos, cara, é muito maneiro. Vários capítulos, né, já tá tudo publicado. A outra, cara, que foi uma novela meio que desde 2010, que é o prequel de Battlestar Galactica, que é o Battlestar Galactica
Blood and Chrome. Interessantíssimo. Ninguém sabia o que ia acontecer com essa série, se ela ia pra TV ou se ela ia ser cancelada. Aí deram um green light pra ela ser, pra filmarem o piloto, e aí não sabiam mais se ia pra TV, o cacete, e acabou indo pra web. Cara, é muito bom, porque se você na web você não precisa de 1 milhão de assinaturas, de departamentos, não, faz pra web, é muito mais simples. Exato, muito mais barato, menos gente. Você não precisa nem estar atrelado a um grande estúdio, você pode fazer qualquer parada, cara. Tem muita gente que... Isso é o futuro. Exatamente. Muito legal ver no futuro. E aí você tem lá os 10 episódios do Jovem Adama, na Primeira Guerra com os Cylons, que pra quem curte Battlestar Galactica que nem eu, que é viciado, é foda ter essa possibilidade de ver novas séries, novas cenas, novos combates, novas tramas com esse universo espetacular. A pena eu não entendi por que a websérie está travada para fora dos Estados Unidos. Olha aí. Eu sei que no Brasil não funciona, você vai lá e não pode no seu país. O que muita gente eu já vi culpando, porra, Machine, mas como assim? Eu nem acho que é culpa deles não, porque os caras estão acostumados a trabalhar com internet e sabem que você localizar conteúdo de internet é tiro no pé. Sim. Isso tem cara de coisa de televisão, cara. Tem uma cara... Senão outros conteúdos do Machinima Prime não estariam desbloqueados. E você pode ver no mundo inteiro. Esse específico tá bloqueado. Mas qualquer pessoa que é safa na internet sabe botar um proxy, sabe procurar na locadora do Paulo Coelho. Seja safo na internet. Safo na internet. Tipo assim, sabe que... Galera, vocês realmente acham que vale a pena bloquear por conteúdo? Você pode monetizar de acordo com demografia hoje. Você pode ganhar dinheiro fazendo propaganda pro cara, a propaganda vai atingir ele. Pra que bloquear? Além disso, tem a websérie que nosso consigliere Marco Gomes indicou, que é a H+, ou H+. H+, né? Cara, que é muito legal, episódios curtinhos. De 5 minutos, né? Exatamente, num futuro distópico, eu posso dizer isso? Não? Não, é um futuro bem parecido com o que a gente vai... Então, okay, no distópico seria o futuro normal, onde as pessoas têm computadoras implantadas dentro de suas cabeças e um vírus afeta essas computadoras. É muito maneiro porque é um futuro que a gente consegue imaginar. Sim, porque eu facilmente implantaria uma computadora. A pessoa fica assim, fica navegando com as coisas, né? Com coisas que você vê as pessoas assim. Seria uma outra sociedade. Você hoje vê a pessoa falando sozinha na rua, você já fala, o cara deve estar com Bluetooth aqui na orelha. O cara, o nível aí você vê o cara fazendo assim, né? Vai ser uma sociedade de Rain Man. Mas é maneiro que as pessoas passam a ter aquele Google Glass, só que na mente, né? Google Life. O display Google Life. Já tem o nome do produto. E as pessoas inserem isso, é uma parada bem interessante. Obviamente tem controvérsia, tem as pessoas que falam, que absurdo, bem legal, antitecnologia e o caraca e tal. É bem realista pro que a gente consegue imaginar. Cara, eu achei excelente, é uma série legal, acho que vale a pena vocês que... É em inglês, mas já tem legenda em espanhol, não tem em português, Mas, pô, vale a pena, já tem 30 e tantos episódios e toda quarta-feira tem um episódio novo, pô, então assina um canal aqui que vale a pena, que é muito maneiro. E já que a gente tá falando de canais de vídeos indicando, vamos falar também de canais brasileiros rapidamente. Sim! Então as pessoas falam, pô, você só fala de canal gringo e tal. Existem canais excelentes no Brasil, a gente pode falar do Porta dos Fundos. Porta dos Fundos, que fantástico, que conteúdo caras, espetacular, sempre novos, puta, bem dirigidos, bem feitos, engraçados. Eu assisto sempre, acho muito maneiro mesmo. Cara, é a galera muito, muito talentosa. Fábio Porchat, que a gente já falou dele aqui também, né? O nosso Gregório do Vivier, que fez o filme que fala do Jovem Nerd. Isso, é muito legal esse canal. Temos o nosso querido Jacaré Banguela. Verdade, também. Entrevistou recentemente Maurício de Souza no Jacaré Fora do Ar, entrevista excelente. Exato. Além de nos ter entrevistado no Não Fale com o Motorista, que é o formato que o Seinfeld roubou. Estamos de olho. Tem o link aqui se você quer ver a nossa entrevista, cara, é muito maneiro. Então, canais que você você tem conteúdo muito bom sendo produzido na internet todo dia. É muito maneiro. Se você descobrir uma quantidade de canais que te agradam, você praticamente todo dia vai ter uma coisa boa pra ver, grade de programação personalizada. Olha aí. Porra, e tudo isso na internet, cara. A internet é um negócio que vem pra ficar. Eu acho que veio pra ficar. Bom, Azaghal, antes de terminar,
Tá chegando, a gente avisou no Nerdcast, dia 25 de novembro é dia nacional do doador voluntário de sangue. Exato. Lembrando que o doador involuntário de sangue não tem um dia nacional. Não tem. Só o voluntário. Acho que seria uma situação meio esquisita, né? E a gente pediu pra todo mundo que foi doar sangue publicar uma foto, um videozinho, registrar de alguma forma esse ato de caridade que é, né? Solidariedade. De solidariedade, exatamente, é verdade. Para outros seres humanos que ajudam pessoas que realmente precisam, pode salvar a vida de pessoas. Então, aqui está o nosso clipezinho do doador do sangue nerd. Que tem um aplicativo de Facebook aqui que você pode entrar, você pode compartilhar com as pessoas, estimular as pessoas. Ainda não aconteceu. A serem doadores regulares, não é só quando faz campanha. Exato, não é só. Se doador regular, todo ano. Exato, cara. Toda hora. Não é toda hora, calma, você tem que esperar um tempo. Mas não é todo ano, todo ano uma vez não, mais de uma vez. Mais de uma vez por ano. Vocês vão ver a pau, do sangue. Então vai lá, tem links aqui, ajude outra pessoa. Perguntinha da semana, Zagal, com você? Essa é fácil. Que frase deve entrar nas notas de real, substituindo a frase Deus seja louvado? Qual deve entrar no lugar? Lá vem. Que isso, cara? Um susto.